Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O programa de hoje vai falar sobre a relação entre o Poder Judiciário e a arbitragem, quebrando com a falsa premissa de que o juiz público não seja a favor da atuação do árbitro. Fica aqui com a gente e confira um pouco mais sobre o assunto. Começa agora o Momento Arbitragem. Vamos falar sobre o Poder Judiciário e a arbitragem. Sou Asdrubal Júnior, muito obrigado por sua audiência. O Poder Judiciário é contra ou é a favor da arbitragem? O que você acha? Em vários pronunciamentos, o Poder Judiciário já sinalizou de maneira segura, tranquila, de que ele é plenamente a favor à boa arbitragem. Quebrando com a ideia equivocada que algumas pessoas construíram no passado, pensando que isso seria retirar poder do juiz público e o juiz público então não enfrentaria essa situação de uma forma positiva. Ao contrário disso, o juiz público entendeu muito bem, assimilou muito bem a ideia e o Poder Judiciário, em todas as instâncias, desde o juiz de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, todas as instâncias, em vários momentos em que foi chamado para se pronunciar, foi favorável, foi positivo à boa ideia da arbitragem, foi positivo ao desenvolvimento da arbitragem. Aliás, se não tivesse sido algumas decisões daqui desse tribunal, que eu falo aqui na frente dele, o Superior Tribunal de Justiça, se não fosse algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a arbitragem teria sofrido dificuldades importantes ao longo da sua história, desde a edição da Lei 9.307. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei lá no final de 2001 e essa decisão supra importante vitalizou, deu força e vigor a arbitragem para que ela pudesse se desenvolver no Brasil. E depois disso, o Superior Tribunal de Justiça, assumindo o seu papel de instância máxima na discussão sobre matérias infraconstitucionais, em vários momentos em que teve que se pronunciar sobre a utilização da arbitragem, foi proativa, foi positiva, inclusive firmando decisões que resolviam omissões da lei de arbitragem, resolviam lacunas que não estavam bem resolvidas na lei e que ele vinha de forma proativa, de forma afirmativa, dizendo que a arbitragem sim era competente. Vou dar um exemplo de uma decisão super importante que o Superior Tribunal de Justiça tomou e essa decisão vem mudando o rumo da arbitragem. As questões de urgência. As questões de urgência, em geral, precisam o uso da força. Em geral, o uso da força. Ou seja, nós já sabemos e falamos em outros programas que a arbitragem usa a balança e não usa a espada. E a justiça usa a balança e a espada. Porque a espada simboliza o uso da força. Então tá. A arbitragem não tem a força e, portanto, aquelas situações de urgência que antecedem o início da arbitragem, não raras vezes, as partes procuravam o Poder Judiciário e buscavam uma medida de ordem cautelar para que pudesse existir o uso da força, se necessário fosse, para fazer a outra parte cumprir a decisão que o juiz proferisse. Claro que isso continua valendo, não mudou nada em relação a isso. Mas o que mudou de importante? O que mudou é que, depois de instituída a arbitragem, então lá o juiz público deu uma liminar, ainda antes de instituir a arbitragem, ele deu uma liminar para uma das partes. Mas depois de instituída a arbitragem, iniciou o procedimento de arbitragem, já houve uma questão que o STJ apreciou super importante, dizendo que depois de instituída a arbitragem, caberá ao árbitro decidir se aquela liminar concedida pelo juiz deve ser mantida, deve ser revogada, deve ser ampliada, deve ser cancelada, ou seja, caberá ao árbitro decidir a continuidade sobre essa discussão, porque o juiz público estará investido no poder enquanto o árbitro não está. Na medida que ele estiver investido no poder para arbitrar o conflito, ele terá jurisdição, inclusive sobre as questões de natureza cautelar, inclusive sobre as questões urgentes. Então, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça decidindo uma questão muito interessante que envolveu um tribunal público, envolveu uma câmara de arbitragem e um conflito de competência, e nesse conflito de competência o STJ disse, não, sim, depois que a arbitragem for instituída, caberá ao árbitro, ao tribunal arbitral, decidir essa questão e não mais a justiça pública. Então, se ele quiser manter a liminar, ele mantém, se ele não quiser, ele revoga, é decisão dele, porque é
foi dado a ele a jurisdição sobre o caso. Ele tem o poder de dizer quem está certo, quem está errado, por delegação das partes. Na medida em que foi escolhido pelas partes, ele tem o poder de dizer quem está certo, quem está errado, em que medida está certo e errado, e ele pode dizer do todo, de tudo. Se ele pode dizer do todo, ele pode dizer de parte, ele pode dizer das questões de ordem cautelar. Claro que você ainda vai precisar do uso da espada, se a parte não se submeter espontaneamente, voluntariamente ao cumprimento dessa decisão. Então a relação entre poder judiciário e arbitragem é uma relação muito amistosa, é uma relação de harmonia, é uma relação de complementação. O poder judiciário tem enxergado a arbitragem como um caminho escolhido pelas partes por livre e espontânea vontade e, portanto, um caminho plenamente válido, um caminho legal, que não afronta lei alguma, que não afronta a Constituição e que, ao contrário disso, atende à autonomia da vontade das partes. E tem reconhecido na arbitragem uma forma de jurisdição especializada, em que pode as partes, pela natureza do seu conflito, escolher um árbitro especialista, que poderá decidir com mais qualidade, com mais técnica, com mais propriedade sobre o assunto. Então tem dado todo o amparo. O Poder Judiciário, em diversos pronunciamentos, firmou o entendimento de fortalecer a arbitragem. As poucas vezes em que ele foi contra uma decisão de uma Câmara de Arbitragem ou que ele desconstituiu uma sentença arbitral em situações de nulidade, foi por questões específicas, pontuais daquele caso, impropriedades daquele caso, defeitos daquele caso, e não nada que abolisse, nada que contrariasse o instituto da arbitragem. Então o Judiciário foi feliz nos seus pronunciamentos. É claro que você pode ter divergência, e tem seguramente dentro do Poder Judiciário, aqui e acolá, mas os tribunais superiores, sempre que foram chamados a se pronunciar, de maneira predominante, se manifestaram favoravelmente à boa utilização da arbitragem. Isso proporciona segurança jurídica, isso proporciona um ambiente para o bom desenvolvimento da arbitragem. E a forma que a arbitragem tem de se relacionar com o Poder Judiciário é que é uma forma que a lei de arbitragem ainda não conseguiu construir de maneira muito clara. Então cada Câmara desenvolveu um mecanismo, a Justiça também não tem isso muito claro, mas mesmo assim tem procurado atender aos reclames e aos chamados e solicitações das câmaras de arbitragem para atuar cirurgicamente em uma e outra situação em que há necessário do uso da coerção. Ou para a execução das sentenças arbitrais, ou para a discussão daquelas questões que antecedem o início da arbitragem, as medidas cautelares, embora chama atenção, e já fizemos um programa específico sobre isso. Também você pode ter a figura do árbitro de emergência, e se você quiser saber mais sobre isso, assista o nosso vídeo, o árbitro de emergência. Lá eu falo tudo sobre isso. Então, embora possa existir a figura do árbitro de emergência, a depender da convenção de arbitragem e a depender do regulamento de arbitragem da Câmara que tiver sido escolhida, de qualquer maneira, mesmo que isso não exista, o juiz público pode decidir as questões cautelares que antecedem o início da arbitragem, e depois caberá ao próprio árbitro decidir se as mantém ou se amplia, revoga, cancela, como queira. Ou até se concede uma medida liminar, caso não tenha sido concedida pelo juiz público no momento anterior. Poderá ele conceder, apesar do juiz público ter indeferido anteriormente isso. Então, o árbitro pode resolver tudo isso, e a Justiça Pública já se manifestou nesse sentido. Das vezes em que a Justiça Pública precisa se relacionar com o Poder Judiciário, ela deu sinal positivo. O árbitro, para se relacionar com o Poder Judiciário, tem ainda alguma dificuldade procedimental. Essa dificuldade é pela lacuna da lei na previsão de um mecanismo oficial e formal de comunicação. Mas isso está para ser resolvido muito em breve. Como será resolvido? O projeto de lei que já foi aprovado no Senado Federal e que está tramitando hoje na Câmara dos Deputados, projeto de lei 406 de 2013 do Senado Federal, e hoje renumerado para 7.108 de 2014 na Câmara dos Deputados, prevê a criação de um documento
que facilita a interlocução entre o árbitro e o juiz público. Esse documento chama-se Carta Arbitral e lá terá muito bem resolvida a maneira com que o árbitro vai se comunicar com o juiz público. Semelhante à ideia de uma carta precatória, a Carta Arbitral permitirá ao árbitro se comunicar com o juiz, apresentando alguns requisitos mínimos para que tenha validade esse documento, e nesses requisitos, então, ele vai solicitar ao juiz aquela providência que envolve o uso da coerção, se necessário, para que o juiz determine o cumprimento daquela medida. E aí, sem precisar entrar em mérito, em discussão, o juiz vai apenas cumprir, observando os requisitos que a lei estabeleceu para a validade da carta arbitral. Então poderá o juiz e deverá o juiz dar o cumpra-se nessa carta arbitral, determinando o cumprimento daquela diligência. Então a comunicação vai ficar muito mais simples, muito mais fácil, basta que a lei seja aprovada, e a expectativa é de que ela seja aprovada o mais rápido possível, provavelmente ainda em 2014. Então estamos bastante animados. Por outro lado, nas vezes em que a Justiça Pública foi analisar homologações de sentenças arbitrais estrangeiras, no procedimento que o STJ, essa casa que está aqui, se pronunciou em vários momentos, ela também sempre foi no sentido de fortalecer a boa arbitragem, sem querer avançar sobre o mérito da discussão, observando apenas aqueles requisitos estabelecidos nas normas do Superior Tribunal de Justiça e nas convenções que tratam sobre a homologação de sentença estrangeira. Então, estabelecidos esses requisitos, cumpridas aquelas formalidades, o STJ não tem avançado sobre análise de conteúdo, no máximo verificar se o procedimento de arbitragem respeitou contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo observado tudo isso, tendo todos os requisitos formais ali estabelecidos, sendo a questão arbitrável aqui no Brasil, ou seja, de direito disponível, o STJ tem homologado as sentenças arbitrais estrangeiras, e isso não costuma demorar muito, apesar do Poder Judiciário, claro, ter o seu próprio ritmo, e ele não é tão rápido quanto nós gostaríamos. Nós temos soluções de homologação de sentença arbitral estrangeira que giram entre poucos meses e um ano e pouco, então é uma solução relativamente rápida. Claro que se você utilizar uma Câmara de Arbitragem brasileira, for uma arbitragem nacional e não uma arbitragem internacional, você não precisa de homologar essa sentença, porque aí não estaremos falando de homologação de sentença estrangeira, bastará o cumprimento direto da sentença arbitral, porque foi nacional, porque proferida em uma Câmara brasileira. Então bastará o cumprimento direto dessa sentença, se necessário com o uso da força e com a aparelhagem do Poder Judiciário. Portanto, esse foi o tema de hoje, o Poder Judiciário e a arbitragem. Se você está pensando em trabalhar com a arbitragem, estudar um pouquinho mais sobre o assunto, quero dizer para você, fique muito sossegado, porque o ambiente é o mais propício possível. Tanto no sentido mercadológico, que vem crescendo o desenvolvimento da arbitragem, quanto no sentido da segurança jurídica, porque a legislação é muito boa, ampara, a lei que está para vir por aí é boa também, vai revisar de maneira cirúrgica, melhorando e ampliando a utilização da arbitragem e facilitando a interlocução do árbitro com o juiz público, e o Poder Judiciário, inúmeras vezes, sempre que foi chamado para se pronunciar, se pronunciou positivamente. Não há nenhum receio, nenhuma preocupação de retrocesso nisso, porque a arbitragem é, na visão do Poder Judiciário, uma coisa que veio para sempre, veio para ficar, para crescer e para se consolidar, e o Poder Judiciário em nenhum momento manifestou direção contrária a isso. Aliás, diga-se de passagem, nós temos já diversos magistrados aposentados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, desta casa aqui atrás, e de vários outros tribunais, desembargadores, juízes e também membros do Ministério Público, que aposentam nas suas carreiras e vão atuar como árbitros em câmaras de arbitragem importantes, Brasil afora e pelo mundo. Então, eles vislumbram que esse é um horizonte que eles querem para eles também. E se eles querem para eles é porque eles acreditam, é porque se tem certeza de que esse é um caminho para sempre. Um caminho positivo, proativo, que ajuda as pessoas a resolver os seus problemas, que ajuda as empresas a resolver com simplicidade, economia e agilidade aquilo que lhes aflige. Então, naturalmente, é uma coisa boa. Então, é essa a nossa mensagem de hoje. Muito obrigado por sua audiência. Mais uma vez,
quero te agradecer e te convidar. Se você tiver um tema que queira sugerir para a pauta, envie um e-mail para a gente, está aparecendo aí na sua tela. Se você tiver uma dúvida, pergunta, crítica construtiva, qualquer coisa que você queira falar, é só mandar uma mensagem para mim, terei grande prazer em interagir contigo. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez e lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Até o próximo programa, um grande abraço.